Às vezes eu acho que para participar do governo Bolsonaro tem um requisito, que é ser criminoso ou estar envolvido com algum crime ou ter sido acusado de algum crime. Se não tiver nada disso, não entra no governo Bolsonaro. Não tem jeito para entrar no governo só assim. Eu vou falar disso, a Secom virou um antro ali, tá todo mundo acusado de alguma coisa. A justiça bloqueou os bens do número 2 da Secom. O número 1 é o Fábio Weingarten, que está envolvido em um monte de suspeita de corrupção. E o número 2 está com os bens bloqueados e ele e o irmão dele levaram uma multa de 55 milhões de reais. Não é pouco não, o dinheiro que eles surrupiaram dos cofres públicos. Eu vou falar disso já já, mas antes, um adendo. Lembra que eu tinha feito um robô aqui no canal? Eu fiz um robô, que era um robô que fazia o seguinte: toda vez que o ministro da Educação publicasse qualquer coisa, o robô ia lá e respondia impressionante, com C. Só para fazer bullying com o ministro, para pontuar o erro de português do ministro. Eu posso errar português, você pode errar, mas ele é ministro da Educação, ele não pode, e ele é um analfabeto. Pois bem, o ministro bloqueou o nosso robô. Ele bloqueou. O robô está bloqueado, não pode mais mandar mensagem para o ministro. O robô pode fazer qualquer outra coisa, a conta está lá do Twitter, mas está bloqueado pelo ministro. Então ele viu, ele percebeu, olha só, o nosso robô deu certo, chamou a atenção do ministro o suficiente para ele se incomodar e bloquear. Ou seja, deu certo. Se você quiser mais robôs, vou fazer mais robôs. Vamos continuar robô. Deixa nos comentários o que você gostaria que os novos robôs fizessem. E se alguém quiser ajudar com os robôs, porque não é barato, se torna membro do canal. Dá para contribuir com R$ 2,99 para cima. Se torna membro, porque o dinheiro que os membros contribuem, eu vou usar para fazer vários robôs. Robôs de esquerda, não robôs que compartilham fake news, mas robôs que compartilham a verdade ou que enchem o saco das autoridades. É isso. E aproveita também e se inscreve no canal. Se você é contra esse desgoverno, se inscreve. Aí se inscrever é de graça, é 1 segundo do seu tempo, é só clicar em se inscrever. Agora vamos falar sobre a Secom. Pois bem, todo mundo deve lembrar que o número 1 da Secom, que é o Fábio Weingarten, ele está lá desde abril na Secom. Secom, a Secretaria de Comunicação, é onde eles têm 200 milhões de verba de dinheiro público para investir em publicidade onde eles bem entenderem. O número 1 da Secom está envolvido em escândalo de, sim, propina, podemos dizer, porque ele tem uma empresa e a empresa dele presta serviços, que ninguém sabe quais, ele não conseguiu explicar quais, para agências de publicidade e canais de TV que contratam a empresa dele. Ou seja, a Secom paga dinheiro público para canais de TV e para agências de publicidade. Esses canais e agências recebem esse dinheiro público, muito dinheiro público. Teve uma agência de publicidade que recebeu mais de 70 milhões. E aí eles pegam esse dinheiro público e contratam a empresa do chefe da Secom. Ou seja, tem no mínimo um conflito de interesses aí que é crime e, se investigar direitinho, pode achar, até considerar isso como propina, organização criminosa ou qualquer outra coisa, tem que ser investigado. Mas esse é o número 1 da Secom. O número 2 da Secom, o nome dele é Sami. Ele é o irmão do sócio do Fábio Weingarten, que é o número 1, na empresa que esse Fábio Weingarten usa, que eu acabei de falar, para receber propinas de quem ele aumenta a verba. Então, veja bem, o Fábio Weingarten tem uma empresa, ele presta serviços à agência de publicidade e a canais de TV que tiveram verba aumentada com dinheiro público. Tá. O sócio dele nessa empresa tá com 55 milhões de reais de bens bloqueados. Ele tem uma investigação em curso sobre ele e o irmão dele, que os dois criavam empresas de fachadas e criavam empresas reais e cometiam fraudes e crimes tributários. O que é fraude e crime tributário, Thiago? Ok. Eles faziam notas fiscais frias, notas fiscais falsas, criavam empresas de fachada, empresas que não existiam, só existia no nome ali no papel, e criavam vendas de empresas reais para essas empresas de fachadas. E aí eles geravam crédito tributário. O que é crédito tributário? É quando você não precisa pagar algum imposto porque você tem um crédito extra. Então eles geravam várias notas fiscais frias, ganhavam crédito tributário fajuto, que é falso,
E aí eles vendiam esses créditos tributários. Isso é uma fraude, isso é roubar dinheiro público, porque quando eles vendem esse crédito tributário, alguém vai pagar menos imposto, e é um imposto que deveria ter sido pago. E aí, o que aconteceu? A Receita Federal descobriu, e começaram uma investigação, e pediram o bloqueio dos bens deles. E a Justiça bloqueou, ou seja, a Justiça já deu um aval assim, ser meio culpado. Não foram julgadas, não foram condenados, mas para a Justiça bloquear os bens de alguém é porque tem evidências, muitas evidências. São várias empresas de fachadas no nome dos dois. E aí, veja bem, um deles, ele é o responsável direto pelas verbas da Secom, ou seja, ele tem uma verba de 200 milhões de reais por ano. O chefe dele é o Fábio Weingarten, que tem essa empresa que eu falei antes. Ou seja, estão todos no meio de uma corrupção muito grande. Aí talvez você não tenha entendido, porque é muita gente, é muito nome, é muita empresa. Então eu vou reexplicar. Se você já entendeu, pula uns 2 minutos do vídeo. Eu vou reexplicar. O Fábio Weingarten, ele é o chefe da Secom. Ele tem essa verba de 200 milhões. Tá, ele tem uma empresa chamada FW. Fábio Weingarten, FW são as iniciais dele. Essa empresa tem um problema. Ela presta serviços que ninguém sabe quais, a canais de TV como Band, Record e agências de publicidade que tiveram a verba da Secom, é dinheiro público, aumentadas. A Band aumentou a verba dela em 800%, a Record em 800%. Uma agência de publicidade chamada Artplan ganhou 70 milhões no ano passado da Secom. Então, elas estão ganhando muito dinheiro público do Fábio Weingarten e elas contratam a empresa do Fábio Weingarten. Isso pode ser considerado propina? Eu não posso dizer que sim, mas se investigar, é no mínimo conflito de interesses. Ok, nessa empresa que presta serviço para a Band, para a Record, para as agências de publicidade, o Fábio Weingarten, ele não pode ser sócio da empresa porque ele é o chefe da Secom. Então, ele nomeou um sócio para cuidar da empresa, apesar de que o lucro vai todo para ele. Está escrito no contrato social da empresa que o lucro vai 95% para ele, 5% para a mãe dele. Mas ele nomeou um sócio para cuidar da empresa enquanto ele é chefe da Secom. O sócio é o irmão do número 2 da Secom. E aí o que acontece? Esse irmão do número 2 da Secom, junto com o irmão que é o número 2 da Secom, estão sendo acusados de outros crimes, não tem mais nada a ver com o FW, de outros crimes, que são crimes tributários, e eles estão surrupiando dinheiro público há muito tempo. Então não é gente honesta, não é gente assim, o Bolsonaro colocou só gente honesta no governo dele, não, é um pior que o outro. Você vê o número 1 da Secom, o Fábio, tá com esse problema aí de possível propina. Aí o número 2, que é quem ele colocou na empresa dele como sócio, que não deveria estar lá, tá com os bens bloqueados e vai ter que pagar 55 milhões de reais, porque é o dinheiro que entende-se que ele surrupiou dos cofres públicos. Dinheiro que, vamos usar a palavra certa, roubou dos cofres públicos. Surrupiou, roubou. E se não tivesse roubado, não teria que pagar 55 milhões, certo? Ok, e eles estão juntos na mesma empresa que recebe propina. Gente, é um conglomerado, é uma teia de corrupção. Isso é só na Secom, onde eles têm uma verba de 200 milhões de reais por ano. E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, quando você pensa, mas o Bolsonaro não sabe. O Bolsonaro falou, se tiver algo ilegal a gente vê lá mais pra frente. Ou seja, se tiver algo ilegal, deixa eles continuarem roubando, lá pra frente vê. E aí quando eles estiverem roubando, gastarem todo o dinheiro que eles roubarem, esconder esse dinheiro em algum lugar, aí vê, pune, e aí a gente nunca vai ter o dinheiro de volta. Em vez dele cortar o mal pela raiz, não, deixa roubar. E o Bolsonaro foi aquele que foi eleito com um discurso anticorrupção. Mas no governo dele só tem corrupto, só tem gente corrupta. Eu lembro que eu estava vendo um tweet do Bolsonaro logo que ele ganhou a eleição. No dia seguinte ele falou, vou apresentar o meu ministério daqui 2 semanas, mas pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum condenado por corrupção no meu ministério. Aí tem o ministro do Laranjal, tem dezenas de provas contra ele, o ministro do Turismo, até hoje continua como ministro. Aí tem o ministro do Meio Ambiente, ele foi condenado por corrupção antes de assumir, por corrupção com mineradoras, quando ele era secretário do Meio Ambiente. Aí o Bolsonaro promove ele de secretário do Meio Ambiente do governo de São Paulo, ele trabalhava com Alckmin, quando foi condenado por corrupção, agora ele é ministro do Meio Ambiente, condenado por corrupção. Aí tem esse rapaz da Secom. E o Bolsonaro quer
recriar o Ministério da Segurança Pública, não pensem que ele recua, ele dá uma recuada estratégica, mas ele vai querer recriar, porque o Bolsonaro quer o controle da PF, ele quer tirar isso do Moro. É um amigo do Bolsonaro, um amigo de mais de 20 anos, um deputado, ex-deputado, que é condenado por corrupção, tem as provas de que ele pediu propina quando ele trabalhava para o governo do Distrito Federal. Então, só tem corrupto. É o governo da mamata, o governo Bolsonaro. Aí mostra esse vídeo para alguém que diz que não tem corrupção e fala, é uma piada dizer que acabou a corrupção no Brasil. Não acabou. Na verdade, nunca teve tão grande, nunca teve tão escancarada e nunca tivemos um presidente, e aí isso sim é verdade, nunca tivemos um presidente que tem os corruptos dele de estimação e que diz, ah, se tiver algo errado a gente vê lá na frente. Porque eu lembro quando a Dilma assumiu, começaram a vir denúncias contra os ministros dela de coisas de antes deles serem ministros. A Dilma não titubeou, ela demitiu um atrás do outro. Tchau, 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 tchau. Ela demitiu 5 ministros em 6 meses. E ela até ficou feliz que eram os ministros que o PMDB tinha enfiado goela abaixo dela para ela ter governabilidade. Ela mandou um embora atrás do outro. Falou, toma, limpei agora o ministério, agora não tem mais nada de errado. O Bolsonaro não. Quando vem denúncia contra o ministro, sabe o que ele faz? Ele abraça o ministro e fala assim, esse é meu corrupto de estimação. Com esse cara eu vou ficar aqui fazendo corrupção. É bom que aí ele já me ensina, porque a corrupção do Bolsonaro a gente sabe, era rachadinha, é uma corrupção do baixo clero, como se diz, uma corrupção que os deputados ruins fazem, os desonestos, mas aqueles que não têm poder nenhum. É uma corrupção que, como se vê, é fácil de investigar, é fácil de perceber. O Bolsonaro está agora aprendendo como ser corrupto de primeiro nível. Então, quando ele vê um corrupto nos ministérios, ele fala, vem cá e me ensina, porque eu não sei direito, ó, o esquema da rachadinha, estão descobrindo tudo. Se fosse uma corrupção de alto nível, não descobririam, né? Olha a corrupção do Guedes que eu denunciei ontem. São vários níveis de laranjas que ele tem. Para chegar no Guedes foi difícil. A justiça chegou. Ele só não está sendo investigado mais porque ele tem foro privilegiado. Mas se não, calma que vai ser investigado em algum momento. Mas só porque tem foro privilegiado, chegou nele. Mas o Bolsonaro não tem, é outro corrupto. Tá difícil nomear um ministro do Bolsonaro que não tenha nada errado contra ele. Tá muito, muito difícil. E mostra esse vídeo para os bolsominions. E se você gostou, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, que é de graça. E se você quiser ajudar a gente a colocar vários robôs nas redes, torne-se membro do canal. Não é de graça, mas é R$ 2,99 por mês. Não custa quase nada e a gente vai lotar as redes de robôs de esquerda. Vamos fazer frente a essa direita. Se os partidos políticos não fazem, nós, eu e você, nós faremos, nós organizaremos e nós vamos para cima da direita aqui com o pessoal do canal. É isso. Falou.